Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 8º vídeo da série Dostoiévski. A história de hoje se chama O Ladrão Honesto e essa é uma daquelas histórias que você termina de ler e dá vontade de chorar, de tão triste que ela é. Mas vamos lá para o início. A gente tem um narrador personagem que em nenhum momento a gente sabe o nome dele, mas ele vai narrando que um dia ele, antes de sair de casa para ir para o trabalho, a empregada puxa assunto com ele. O que ele acha muito estranho, porque aquela empregada não era muito de puxar conversa. Aí ela dá a ideia de alugar o quartinho que fica ao lado da cozinha. Mas o chefe diz, quem gostaria de viver ali? O quarto é tão pequeno que mal dá para botar uma cama, e a pessoa que morasse ali não ia conseguir nem andar direito. Aí ela diz o seguinte, que ele se sentaria ali, costurando ou fazendo qualquer outra coisa. Talvez ele se sentaria numa cadeira também. Ele tem uma cadeira e tem uma mesa também. Ele tem tudo. Aí o chefe pergunta, pô, quem é ele? Aí então ele descobre que um homem velho tinha persuadido a empregada a deixar aquele quarto vago, a alugar aquele quarto. E como ela não conseguia tirar aquilo da cabeça, e isso influenciava o trabalho dela, ela fazia comida mal, limpava a casa mal, aí ele decidiu se render e, beleza, aceitou, né, o novo inquilino ali. E foi uma coisa muito boa para ele, porque ele vivia num tédio eterno, e ter a presença de uma nova pessoa ali na casa seria muito bom. E o melhor de tudo é que esse homem era um bom contador de histórias. Então ele estava sempre narrando uma coisa que aconteceu na vida dele e, como dizia a empregada, ele era um homem de experiência. Um dia ele contou uma história que deixou o narrador bastante impressionado e que me deixou muito impressionado também, que é a história do ladrão honesto. E o que inspirou ele contar essa história foi um evento que aconteceu um dia de um ladrão entrar ali na casa onde estavam os três, né, o nosso narrador, o velho chamado Astaf Ivanovich e a empregada. Aí esse ladrão entrou lá, a empregada não fez nada, ela ficou paralisada e o cara pegou o sobretudo do chefe e deu pé. Aí o velho, o Astaf Ivanovich, saiu correndo atrás dele, mas voltou sem ar e com as mãos vazias para casa. O que acontece é que o Astaf Ivanovich não conseguia tirar o evento da cabeça, ele ficava repetindo e repetindo e sempre parava de fazer o trabalho dele para tocar no assunto de novo e já estava se tornando uma coisa cômica. Ele diz aqui, ó, It makes me angry, though it's not my coat that was lost. Me deixa muito bravo, apesar de não ter sido o meu sobretudo que foi roubado. E ele diz que ladrões são os piores vermes do mundo, mas que um dia ele conheceu um ladrão honesto. Aí o chefe pergunta, pô, como é que pode existir um ladrão honesto? Né, isso é impossível. E ele responde, né, você tem razão, né, não existem ladrões honestos, mas eu conheci um homem honesto que mesmo assim foi capaz de roubar. E então a voz narrativa é passada para o Astaf Ivanovich e ele conta a história, né, desse ladrão honesto, da relação que ele teve com esse ladrão honesto há uns 2 anos. Esse ladrão era um homem, era um bêbado, pedinte, que vivia na rua, vivia vestido em trapos, a única coisa que ele tinha era um casaco todo esburacado. E ele foi criando amizade com esse bêbado e depois disso ele era seguido por todos os lugares. Então todo lugar que ele ia, o bêbado chamado Emilian Ivanich, porque todo mundo na Rússia se chama Ivanovich ou Ivanich, aí é difícil não confundir. Então se eu errar o nome aqui em algum momento, me perdoem. Então acho que é Emilian Ivanich, ele sai atrás do Astaf Ivanovich como um cachorro por todos os lugares. Aí, né, naquela de, pô, deixa eu dormir aqui uma noite, né, ou deixa eu dormir aqui outra noite, ele acabou vivendo ali na casa do Astaf Ivanovich. E em tudo que ele colocava as mãos, ele gastava com bebida ou trocava por bebida. O Astaf Ivanovich narra que
everything he could lay his hands upon, he would drink away. Eu gosto muito dessa expressão, drink away, né, que é, tá, ele pega tudo que ele colocava, né, tudo que ele tinha em mãos, né, ele é como se ele bebesse, não tem como traduzir, é difícil, mas é bem interessante como essa expressão, né, é formada no inglês, esse phrasal verb, drink away. Ele se repete aqui algumas vezes também. Ó. He drank himself into the grave. Então ele bebeu até o túmulo. É impossível traduzir isso, mas você vai pegando no inglês, faz muito sentido. Então, ele bebeu até morrer. Em outro momento, conversando com Emilia Ivanitch, ele usou essa expressão de novo, mas foi num pensamento, porque tudo que ele falava, né, ele falava sobre, sei lá, falava sobre pepino e o Emilia Ivanitch respondia com feijão. Ele não falava nada com nada. Estava conversando aqui sobre um assunto, do nada ele começava a falar de alguém que estava brigando por uma moeda que encontrou jogada no chão. Aí o Astaf Ivanovich perguntava, pô, mas o que que tem, né, o que que tem nessa história? Né, por que você está me contando isso? Mas não tinha sentido nenhum. Ele, só estou apontando uma coisa que aconteceu. É bem engraçado. Aí, como ele não faz sentido nenhum, ele pensa, You've squandered and drunk away your brain. Então você bebeu fora o seu... Não tem como traduzir isso. Você bebeu tanto que você perdeu, né, o teu cérebro. Você virou um idiota completo. Fala nada com nada. E ele aconselha, take a job of some sort. That's what you must do. Então, pô, arruma um emprego. É isso que você deve fazer. Mas o cara é um imprestável. Ele mesmo reconhece que ele é um good for nothing. Ele não sabe fazer nada. Tem até um momento em que ele desaparece, né, porque ele percebe que o Astaf Ivanovich está ficando muito bravo com ele. Porque o que acontece é que o Astaf ele decide tratar o Emilian como um filho. Ele fala, pô, a única forma, né, de eu cuidar dele vai ser assim, porque em algum momento ele decide se mudar, e mesmo se mudando, o Emilian encontra ele, né, e persegue ele como um cachorro de novo, e ele não tem outra opção. Ele pensa, pô, será que esse cara vai ser muito problema para mim? Acho que não. É só alimentar ele de dia, de tarde e de noite, que tá tudo certo. E bêbados não comem muito, né? Eu mesmo não como muito, bêbado não come muito, então tá tudo certo. E ele decide cuidar do Emilian Ivanitch como um filho. E o mais triste dessa história é exatamente isso, que ele se apega bastante a esse bêbado, né? Como se fosse o próprio filho mesmo. E que é muito trágico no final, porque eu já dou spoiler aqui. Não vou dar não, calma. Enfim, um dia ele chega bêbado em casa e o Astaf Ivanovich disse que da próxima vez ele não poderia nem entrar, né, que dormisse ali nas escadas. E depois desse evento ele desaparece. Daí o Astaf Ivanovich encontra ele de manhã, né, dormindo na varanda ou no pátio, e vai lá falar com ele. E é aí que ele, né, percebe o quanto ele é um good for nothing. Na verdade, ele já devia ter percebido isso há muito tempo, né? Mas é aí que ele fala, né, que, pô, não sei fazer nada. E meio que brincando, o Astaf Ivanovich disse que, pô, ao menos faça algum trabalho, costure esse seu casaco. E é aí que acontece uma das cenas mais tristes dessa história, que é esse bêbado se tremendo todo, tentando costurar o casaco e não conseguindo. Depois ele desiste. Nossa, é muito triste a forma como é narrado aqui. E o narrador, né, o Astaf Ivanovich, ele vai narrando isso de uma forma, assim, sempre falando com o chefe, porque ele está contando essa história pro chefe, então todo momento ele fala Sir, né? Pô, Sir, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu senti o meu coração partido, eu me sentia muito triste vendo aquele homem, né, um homem adulto, se desmanchando em lágrimas. É muito triste. Depois de um tempo, o Emilian Ivanitch passa alguns dias sem beber, mas ele não está nada bem.
Daí o Astaf Ivanovich sai num feriado e quando ele volta para casa ele encontra ali o Emilian sentado ali na janela, né, se balançando de lado para o outro, bêbado, e ele vai procurar umas calças que ele tinha que eram bastante valiosas até, valeriam uma grana, ou ele poderia fazer alguma coisa com elas. Ele vai procurar essas calças dentro do baú e não as encontra. E ele, né, depois começa a desconfiar do Emilian Ivanitch, perguntando, você pegou as calças? E ele fica se desviando, não, eu não peguei. Ele não consegue disfarçar muito bem, aparentemente. Daí o Astaf Ivanovich fica muito bravo. E aí acontece outra cena muito triste dessa história, que é o Emilian Ivanitch indo para debaixo da cama, procurando as calças, e meio que perdido mesmo, assim, como se tivesse muito preocupado com aquilo, como se ele não tivesse roubado. Porque a gente sabe que ele roubou. Era a única justificativa possível. Ele roubou para comprar bebida. Mas ele fica ali procurando as calças e diz que uma hora vai aparecer, que devia estar no chão em algum lugar. E os dias vão passando e o Astaf Ivanovich muito bravo com ele. E até que ele decide, agora não dá mais para ficar aqui. Seria melhor você deixar eu ir, porque não dá para a gente viver assim, né? Eu sendo um fardo para você. E ele vai embora. E nos dias que ele fica fora, que ele desaparece, o Astaf Ivanovich fica muito preocupado. Era como se um filho seu tivesse ido embora. Aí ele procura, né, por ele em vários lugares, mas nunca o encontra. Até que um dia ele retorna. Ele aparece ali de manhã, o Astaf Ivanovich ouve o ranger da porta, aí ele vai ver e tá lá, né, o Emilian, todo azul, o cabelo cheio de terra, todo ferrado. Vendo o sujeito naquela situação, ele já não tinha mais nenhuma raiva dentro de si, não guardava nenhum rancor mais por ele. E ofereceu um pouco de comida, mas ele disse que não queria comer, não conseguia comer, o cara estava fino como um palito. E depois, né, vamos comemorar um pouco aqui, vamos brindar, porque amanhã é o feriado, alguma coisa assim. E ele traz uma vodka ali para eles beberem. Mas ele não consegue beber a vodka também. Ele tenta beber e cospe. E ele está se sentindo muito mal e está muito doente. Então Astaf Ivanovich deita ele na cama ou no sofá e ele fica lá agonizando por vários dias. E o Astaf Ivanovich percebe que ele queria dizer alguma coisa, mas não tinha coragem. Até que um dia ele pergunta, quanto você acha que consegue por esse casaco que eu estou usando? Aí o Astaf Ivanovich mente para ele, dizendo que conseguiria 1 rublo ou 3 rublos, mas que se ele fosse vender mesmo aquilo, né, iriam rir da cara dele. Mas para confortar o cara que estava morrendo ali, ele falou, não, talvez eu consiga alguma coisa com isso. Aí ele diz, quando eu morrer, venda esse casaco porque pode servir de ajuda para alguma coisa. Olha como ele disse, sell my coat when I die and don't bury me in it. Venda o meu casaco quando eu morrer e não me enterre vestido nele. E o Astaf Ivanovich fica arrasado, fica muito triste com aquilo. E então o Emilian Ivanitch admite ter roubado as calças. E, nossa, é muito triste, cara. E o Astaf Ivanovich perdoa ele, né? Pede para que Deus perdoe ele e para que ele descanse em paz. Então ele chama pelo nome do Astaf Ivanovich, mas antes de conseguir falar a última coisa que ele queria, ele morre. E é assim que a história termina. Quando eu terminei de ler isso aqui, eu peguei o livro e fiz isso aqui, ó. História triste, cara. E o que eu acho muito legal, assim, nas histórias de Dostoiévski, em algumas histórias, é como ele cria bons narradores, né? Não é ele que está narrando, ele pega um personagem e esse personagem conta uma história, e você vai se envolvendo na história desse personagem, que está dentro da história que ele está contando, né? Todas essas camadas, assim, é muito legal ver isso numa história. E essas histórias tristes, né, são as que mais tocam, assim, eu não sei para vocês quais as histórias que mais tocam vocês, mas para mim são essas histórias tristes, como aquela, uma das primeiras que eu falei, a Árvore de Natal de Cristo. Toda aquela imagem, né, do garoto que está descobrindo um mundo e ele morre muito jovem, aí aqui um velho bêbado
que, apesar de ter roubado umas calças do amigo, ele é um homem honesto e pensa no bem dele. Pô, quando eu morrer, vende o meu casaco aqui, pode servir para alguma coisa. Mesmo não tendo nada, ele oferece aquilo que não serve, né? Aquilo que ele não, nem tem, ele oferece. Tenta vender isso aqui, né? Pode servir de alguma ajuda. E então ele morre. Cara, é isso. Até mais. E eu vejo você na próxima aula de inglês que sai na terça-feira.